começar com o nosso primeiro passo. Observe o seu bebê, conheça o seu bebê. E como já está claro no nome, conheça o seu bebê, porque o seu bebê muda. Observar com atenção, observar com dedicação vai ser indispensável para o sono como um todo. A mãe precisa entender, você precisa entender para poder seguir adiante. Então, o que é conhecer o bebê? O que você vai avaliar nessa observação? O que você vai observar no seu bebê? Nesse primeiro passo, você vai observar o mais básico e onde estão as principais falhas no sono, na rotina do teu bebê. Sem esse primeiro passo, não adianta você pensar em melhorar ritual, não adianta você pensar em desassociação, não adianta. Então, o que você tem que avaliar? É necessário que você avalie, mas você precisa avaliar sinais de sono, você precisa avaliar como o bebê acorda das sonecas, como é o ritual das sonecas. Eu às vezes eu consigo. Esse primeiro passo vai te dar um direcionamento, como está a tua realidade, e vai te guiar, vai botar um holofote naquilo que precisa ser ajustado e naquilo que não precisa ser ajustado. A primeira coisa que você vai ter que saber qual o conceito de janela de sono. Qual o conceito para a gente poder identificar, a janela de sono dos bebês de vocês, para a gente poder aplicar isso na prática. O que é janela de sono? Tanta gente fala, é o tempo que o teu bebê fica entre a hora que ele acorda até a hora que ele dorme de novo. Da hora que acorda até a hora que dorme. Ele acorda pela manhã, 7 horas. Ele dorme 9 da manhã, então a janela de sono dele é de 2 horas. Ele dormiu de 9, dormiu 1 hora. Então ele acordou 10 e dormiu de novo meio-dia. A janela de sono dele de 2 horas. Ponto. Isso, a gente não controla a janela de sono de um bebê. A gente não controla. A gente observa qual é a janela de sono desse bebê. Primeiro ponto tá aí. A gente não controla a janela de sono. A janela de sono não é de 2 horas porque eu quis, porque eu botei o bebê para dormir meio-dia. Não. A janela de sono varia muito. Janela de sono é o tempo que o teu bebê aguenta ficar acordado, certo? É o tempo que ele aguenta ficar acordado. Esse tempo vai aumentando, obviamente, eu acredito que isso é claro para vocês. Quanto maior esse bebê, mais tempo ele aguenta ficar acordado. Quanto mais tempo ele aguenta ficar acordado, maior a janela. E é claro que existe um padrão esperado para a idade. Claro que existe um padrão esperado para a idade. A gente não espera, a gente não vai achar que um bebê de 4 meses pode ficar 3 horas acordado. Então, primeiro, janela de sono é o tempo que fica. Esse tempo a gente não controla, esse tempo a gente só observa. Mas aí a gente pode ver se essa soneca está adequada ou não. O que é uma janela de sono adequada? A janela de sono ela é dividida em 2 fases. Uma fase que o bebê acorda, é a hora que ele sente sono, ou seja, é o tempo que ele vai ser estimulado, é o tempo que ele vai gastar energia, é o tempo que ele vai fazer o que ele quiser fazer. Vai chegar um momento que ele vai sentir sono, ele vai te mostrar, eu estou com sono. A partir do momento que ele vai te mostrar, eu estou com sono, você vai colocá-lo para dormir. A partir desse momento, depois que ele sente sono, você vai começar a fazer o ritual do sono, a colocar para dormir. Ritual do sono nada mais é do que botar para dormir. Então você divide em 2 fases. A fase que ele não está com sono, a fase que ele está com sono. Entendendo isso, a gente entender agora 2 coisas. Uma, quais são os sinais de sono? Vamos entender quais são os sinais de sono para vocês encontrarem as janelas de sono dos bebês de vocês. Assim como qualquer outro bebê, assim como qualquer outra pessoa, adulto também sente, acontece a mesma coisa. Comigo isso acontece, com você isso vai acontecer. Vai chegar um momento que você vai cansar e vai sentir sono. 16 horas acordado sem sentir sono. O bebê fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, varia de acordo com a idade dele. Vai chegar um momento que ele está cansado e vai sentir sono. Ele vai te mostrar que está com sono. Como que ele te mostra que está com sono? Tem o bocejo, é um dos sinais mais precoces que existem, tá? É um dos sinais de sono mais iniciais que existem, o bocejo. E quando acontece o sono, começa a acontecer uma coisa chamada pressão homeostática do sono. Vocês não precisam decorar esse palavrão não, mas é uma pressão que acontece na cabeça e no tronco do bebê e do adulto também. Consegue perceber uma pressão que você sente quando você está muito cansada? Talvez você esteja agora. Pressão que fica aqui no corpo, na cabeça. O nome disso é pressão homeostática do sono. Essa pressão incomoda. E quando incomoda, esse bebê vai tentar tirar essa pressão dele, tá? Ele vai tentar tirar. Então ele vai coçar o olhinho, ele vai tentar puxar cabelo, ele vai puxar a orelha, bocejo, puxar cabelo, puxar olho, puxar a orelha, esfregar a mão no rosto, esfregar o rosto em você se tiver no colo. Isso ele tá tentando tirar essa pressão dele. Esses são dos primeiros sinais que acontecem. Bocejo e esses. Bater no ouvido também, uma coisa. São um dos sinais mais precoces que tem. Então, é hora de começar a fazer esse bebê dormir. Se esse bebê não dormir, o que vai acontecer? O sono aumenta. Se esse sono aumentar, a pressão homeostática do sono também aumenta. Essa pressão que incomoda o bebê também aumenta. Ele vai começar
a se irritar por causa dessa pressão. Passando um tempo, ele vai começar a se irritar. O sono aumenta, a irritação também. O sono aumenta, a irritação também. Ou seja, vai chegar o momento que o bebê vai alternar momentos entre um olharzinho perdido, ele vai ficar meio lesadinho de sono, e alternando com irritação. Ele é um bebê mais chato, um bebê mais... Ele já não interage mais, já não brinca mais como ele brincava antes, porque ele está com sono, ele está cansado. Então ele vai ficar alternando sonolência, olharzinho perdido e irritação. Sonolência e irritação, sonolência e irritação. E se esse bebê não dormir, você já viu bocejo, você já viu coçar o olho, você já viu puxar a orelha, você já viu esfregar o rosto, você esfregou o rosto em você, não dormiu. Agora, esse bebê tá alternando entre sonolência excessiva e irritabilidade, e choro, olharzinho perdido e choro. Se ele ainda assim não dormir, o sono vai aumentar, essa pressão também. E aí ele vai começar a ficar muito irritado por isso. Ficar extremamente irritados, que parece que estão com dor. É um choro, isso principalmente em bebê pequeno, mas não é impeditivo de acontecer em bebês maiores, em crianças. Eles ficam muito irritados, parece que tem um choro desesperado que está com dor. O nome disso é efeito vulcânico. Efeito vulcânico, todo mundo bota a culpa em cólica, todo mundo acha que é cólica, muita gente leva para o hospital achando que o bebê está com dor. Simplesmente aquele bebê que todo dia às 18 chora inconsolavelmente. Todo dia chora inconsolavelmente. Isso é efeito vulcânico. Isso não é nada de cólica. Provavelmente não com esse padrão. Isso é efeito vulcânico. Isso é o teu bebê com sono e não dormiu. Então, esses são os sinais de sono. Já levei... meus plantões, quando eu dava plantão de 7 às 19, final de plantão era só o que tinha. Final de plantão. Final de plantão tinha muito. É sempre assim. Difícil é explicar para vocês que cólica, que não é nada, é sono. Isso é bem difícil. Então, esses são os sinais de sono. Então, do tempo que ele acorda até o tempo que ele leva, até o tempo que ele sente sono, você precisa começar a observar. A partir daí, ele sentiu sono, teu bebê tem que dormir. Por que ele tem que dormir? Porque ele te disse, eu estou com sono. Em quanto tempo ele tem que dormir? Ele tem que dormir o mais rápido possível antes de chegar a esse ponto de irritação extrema. Vocês entenderam os estágios de sono do bebê? Sinais mais precoces, o sinal que acontece meio intermediário, irritação e sonolência, depois irritação demais pelo sono, cansado demais. Esse cansaço excessivo, isso se aplica para todo mundo, bebê, criança, adulto, se aplica para todos. Mas para o bebê, o tempo que ele leva para chegar nessa irritação excessiva vai normalmente em até 30 minutos. Até 2, 3 anos, mais ou menos, 2, com certeza. Ele leva em 30 minutos, se ele sentindo sono, e chega ele ficar irritado. Ou seja, dito tudo isso, da hora que o teu bebê sentiu sono, você tem que fazê-lo dormir em até 30 minutos. Em até 30 minutos. Quanto mais rápido, melhor, é claro, mas em até 30 minutos. Janela de sono, você entendeu o que é uma janela de sono? Você não controla isso, você não controla esse tempo. O máximo que você controla é o tempo que você leva para fazer o bebê dormir. Depois que acorda, quanto tempo depois ele demora para sentir sono? Um bebê de 6 meses, ou seja, pode ter um pouquinho de variação para menos, pode ter um pouquinho de variação para mais. Um bebê de 6 meses, em média, dorme a cada 2 horas. Se ele dorme a cada 2 horas, de novo, é uma média, tá, pessoal? Antes que vocês fiquem enlouquecidas, querendo botar o bebê para dormir sempre a cada 2 horas. Se é uma média, significa que a maioria dos bebês são pertinho disso. Se é a cada 2 horas, significa que ele sentiu o sono um pouquinho antes. 1h30, 1h45. Alguns, 2 horas leva para sentir sono. Muito provavelmente, vocês estão perdendo o sinal de sono. Então, o que vocês vão fazer? É muito melhor do que eu postar uma tabela. Vocês vão observar os bebês de vocês. Observem por 3 dias. E aí vocês vão anotar. Meu bebê acordou 7 horas da manhã. Percebi sinal de sono. Meu bebê acordou 7 da manhã. Percebi sinal de sono 7h30. Ou seja, 1h30 depois. Demorei 20 minutos para fazer dormir. Dormiu 7, 8h30, 8h50. Dormiu de 8h50 até as 10. Vou fazer um exemplo fechadinho assim para ficar mais fácil. Dormiu de 8h50 às 10. Acordou 10. Sentiu sono de novo 1h40 depois. Tá vendo como não é uma coisa mecânica? 1h30, 1h40. Tá tudo bem. 1h30, 1h40. Observem por 3 dias o horário que teu bebê acorda, a hora que sente sono, a hora que dorme. Acorda, sente sono e dorme. Porque se o teu bebê estiver passando muito tempo acordado, varia sim, mas não varia a ponto de ser a primeira janela é 1 hora,
a segunda janela é 3, a terceira janela é 1h30. Não varia tanto assim. Esse tempo que leva para sentir sono não varia tanto assim. Dificilmente você vai ter um tempo maior do que 30 minutos quando você for comparar. Por quê? Porque esse tempo é a quantidade de bateria que o teu bebê tem. O teu bebê vai lá, gasta energia, gasta. Ele vai diminuindo essa bateria, vai sentir sono e vai precisar dormir para recarregar essa bateria. Então varia, mas não varia tanto assim também não. O bebê que passa muito tempo acordado, você até percebe, ok, e é o mais comum. Eu percebo o sinal de sono, meu filho claramente emite todos os sinais de sono, mas ele não quer dormir, mas ele não dorme. Ele claramente emite todos os sinais, todos esses aí que você falou, mas ele não dorme. Eu não consigo fazer dormir, certo? Então você começa a identificar onde é que precisa ser ajustado. Nos sinais de sono, quem não consegue perceber tem que observar os sinais de sono. Observem por 3 dias, faça a sua própria tabela. Ah, não, eu consigo observar. Ele demora muito, então é o ritual que precisa ser ajustado. Falei sobre ritual semana passada, vou falar em outros aulões aqui também, fiquem tranquilos, tá? Tem posts sobre rituais, tem muitos posts sobre rituais no feed também. Vocês entenderam o que é janela de sono, vocês entenderam o que são os sinais, quais são os sinais de sono. Para que observar sinal de sono? Primeiro, para você saber o horário que o teu bebê tem que dormir. Se o teu bebê está sentindo sono, não sou eu que estou dizendo, coloca o teu filho para dormir. Não sou eu que estou falando, olha, tá na hora de colocar para dormir. Não, ela está falando, eu preciso dormir, certo? É ela que está falando, é ela que está dizendo, eu estou com sono. Além disso, é preciso entender com os sinais de sono, você vai determinar de quantas sonecas o teu bebê precisa. Tabela, com os sinais de sono, você determina de quantas sonecas o teu bebê precisa. Meu bebê sente sono 4 vezes no dia. Então ele precisa de 4 sonecas, ele está te falando, eu preciso dormir. Ah não, meu filho de 7 meses sente sono 3 vezes. Ou seja, ele precisa de 3 sonecas. Então façam essa observação por 3 dias, que vocês vão identificar padrão mais ou menos de tempo que o teu bebê sente sono, em quanto tempo você deve colocar o teu bebê para dormir. Você vai identificar quantas sonecas esse bebê precisa, certo? Faça isso por 3 dias. Você não vai precisar da tabela, você vai construir a sua tabela. Isso é muito importante, além de tudo, porque você tem um monte de coisa para fazer. Você tem tem a vida acontecendo, que eu sei que vocês não conseguem ficar olhando o tempo todo para o bebê. Vocês têm mais o que fazer. Então faz isso por 3 dias e aí você vai começar a identificar. Meu filho sente sono cada 2 horas. Então isso ajuda vocês, inclusive, nisso. Façam isso por 3 dias. Ah, não, eu consigo perceber, mas ele não dorme. Eu demoro 1 hora para fazer dormir. Eu demoro 1h30 para fazer dormir, tá? Às vezes eu nem consigo dormir. Às vezes eu nem consigo fazer ele dormir e desisto e volto para a sala. Ou seja, antes de você pensar em desmame, desassociação e acordado para o berço, ou seja lá o que você está pensando agora, você tem que ajustar isso antes. Você tem que ajustar o ritual antes. E fazer dormir pelo menos até 30 minutos. Para recém-nascido, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Isso serve para 0 a 2 anos. Depois de 2 anos muda alguma coisinha. Além disso, ainda no primeiro passo, você vai observar como que o teu bebê acorda das sonecas. Meu bebê acorda bem? Meu bebê acorda sorrindo? Acorda bem? Acorda ativo? As sonecas estão boas. Meu bebê dorme, mas em 20 minutos ele acorda. Meu bebê dorme 25 minutos, 30 minutos de soneca e acorda com sono, acorda irritado, as sonecas não estão boas. Então, antes de você pensar no desmame, em desassociar o colo, parar de ninar, tem que ajustar isso. Então, o primeiro passo serve para te guiar, para te realmente apontar um holofote para aquilo que precisa ser ajustado. O primeiro passo serve para isso. Você identifica quanto tempo o teu bebê precisa dormir, quantas sonecas, ficou claro quantas sonecas o bebê precisa? Ficou claro como que vocês vão identificar quantas sonecas o teu bebê precisa? Ah, não ficou porque eu não percebo o sinal de sono. Esse é o teu primeiro passo. Perceber, procurar identificar os sinais de sono. Registra isso por 3 dias. Tempo do ritual. Ah, não, eu percebo. Ok, isso não é problema. Mas o ritual tá longo, então você vai ter que ajustar o ritual. Não, eu percebo e o ritual vai em 20 minutos. Mas a soneca tá curta, o bebê tá acordando irritado, o bebê tá acordando chorando. E isso é o teu próximo passo. Florzinhas do meu coração, mãezinhas do meu coração, antes de vocês pensarem em desmame, se vocês pensarem em desassociar o colo, façam isso. Se certifiquem disso, antes de vocês pensarem em qualquer outra coisa. Esse é o primeiro passo.